Boa tarde a todos. Comentadores aqui no estúdio, João Carlos Almeida pelo PSD e Vítor Cavalheiro pelo PS, hoje sem Cátia Pinto do Chega por estar em trabalho partidário. Uma saudação também especial para aqueles que nos acompanham, seja em direto, seja depois em podcast ou no canal do YouTube em Contestável TV. Começando já com o primeiro tema, o município da Sertã vai tomar posse administrativa de um imóvel na rua Cândido dos Reis, na Sertã, por este estar a colocar em risco pessoas e bens. João Carlos Almeida, que consequências é que esta situação pode trazer no futuro? Boa tarde. Ora, boa tarde então, Luís Buscaia, Vítor Cavalheiro e o auditório. Ora bem, o que isto pode trazer para o futuro, isto é digamos que tem havido, ou se eu bem me lembro, nunca se percebeu um ato de posse administrativa do imóvel na Sertã, a não ser uma situação, digamos que algumas situações de alguma pressão sobre alguns proprietários de imóveis em mau estado ou em risco de ruínas, mas posse administrativa penso que não terá acontecido. E, portanto, isto em nível de reflexos futuros, acho que é positivo. Porquê? Porque mostra da parte do Executivo coragem para fazer aquilo que está na lei e que, no fundo, muitas vezes se evita fazer até a ruína final de alguns imóveis que muitas vezes pode pôr em risco mesmo a segurança das pessoas. E portanto, isto é um ato, digamos, que eu acho que até dá alguma coragem do Executivo, que não é simpático, mas que não é simpático para os proprietários, mas que, no fundo, é o exemplo para as outras pessoas que pensam muitas vezes tendo imóveis que não são responsabilizados. Ou seja, eu admito que o imóvel em causa não traga benefícios aos proprietários, porque não conhecendo o contrato, mas existe ali um comerciante muito antigo, provavelmente a renda há de ser ilusória, ou seja, há de ser uma renda muito baixa, completamente descabida para os tempos de hoje, e, portanto, não justificará para os proprietários o benefício e os gastos para o melhoramento do imóvel. No entanto, quando atinge um limite de degradação que põe em risco a segurança pública e, no fundo, num local para além de passar muita gente, é um local que merecia ter outro tipo de fachada, outro tipo digamos, de manutenção. E posto isso, o Executivo aplicou a lei, que foi a posse administrativa, onde vai colocar o edifício, de alguma forma, sem risco de demolição, de queda, de ruína, e depois, mais tarde, quando se proporcionar, há de refletir os custos aos proprietários. E, portanto, isto é um exemplo para que não se chegue a situações que no passado aconteceram, que nós sabemos, o Vítor Cavalheiro há de se lembrar, e provavelmente foi falado muitas vezes na Assembleia Municipal, foi a antiga Casa Guimarães, que hoje, a zona requalificada do Largo Guimarães, em que a casa que foi construída em meados do século XIX esteve habitada até meados da década de 1990 e entrou em ruína e foi demolida em 2003, se não me engano. Foi muito falado, foi muito criticado, porque se calhar em tempo útil, se tivessem intervencionado aquele edifício, hoje, até porque era uma fachada, digamos, que no local onde estava, bastante mais agradável do que o que está lá hoje, que é um paredão de um outro edifício contíguo. E portanto, foi o que aconteceu. Mais recentemente, andou-se a prorrogar a situação da igreja, da capela de Nossa Senhora da Conceição, que acabou por ruir, e a Câmara teve que intervir na questão da limpeza quando colocou, ou estava a colocar em risco, já há um ano, por quem por ali passava, mesmo que tivesse ali algumas guardas, alguma vedação. E, portanto, isto é de facto, se calhar, vindo até desse último exemplo,
uma antecipação à intervenção deste imóvel em particular, e em particular também porque, dado o local muito visível, também mais, talvez, mais movimentado, e portanto acho que se justifica por inteiro esta atitude. Não sei se será um risco de queda iminente, penso que não, mas por aquilo, fotografias que foram publicadas na internet, nomeadamente das traseiras, está mesmo quase que em ruínas. Pronto, nas traseiras nós desconhecemos porque não temos acesso, mas provavelmente será por aí. A frente está com mau aspecto, o reboco a cair. E trata-se de pedra mole, portanto... Exatamente, pedra com fraca qualidade e, portanto, com invernos como nós temos tido, eventualmente poderia haver problemas e então há que os evitar. Agora, isto era muito visível até há 2 ou 3 anos atrás, na zona histórica da Sertã. A zona histórica e muitas zonas onde, até por uma questão de procura, oferta e procura, mais procura, neste caso, há muitos imóveis que existiam abandonados na zona histórica da Sertã, tiveram, de facto, uma evolução em que há muito mais interesse na compra e muito mais interesse também, claro, depois da compra, na requalificação dos imóveis para alugar, porque hoje na Sertã, havendo uma casa para alugar, é no dia a seguir. Acabámos de concluir a transformação de um escritório em apartamento e o contrato fez-se imediatamente para um casal que necessitava, e portanto isto no fundo é o reflexo das necessidades que hoje, da habitação que há na Sertã, e portanto isso se reflete também na parte económica e na parte da compra dos imóveis e na requalificação dos imóveis. Agora, isto está melhor, mas podia ainda estar ainda melhor do que o que está. Ou seja, e eu estou farto de falar nisto, nós tivemos há pouco tempo a ARU requalificada, a nova ARU de Sernás do Bom Jardim, que foi feita pelo pessoal da Câmara, todo o trabalho de levantamentos e de renovação, de alteração, e deixou-se Sertã e Pedrógão para trás, que está caducada, como sabemos, já falámos disto aqui várias vezes, e que tem muitos reflexos na questão de motivação dos proprietários destes imóveis. Porque os benefícios fiscais são muitos, são vários. E, portanto, o que eu critico aqui é que, ao invés de a Câmara ter colocado o pessoal interno a atrasar outros trabalhos, a atrasar, nomeadamente, o andamento das obras particulares. Se o tivesse feito, como está a fazer agora, a entregar a equipas exteriores a renovação das ARUs, tinha integrado logo a de Sernás, Pedrógão Pequeno e Sertã, e estávamos todos em igualdade de circunstâncias. Eu já falei aqui e torno a repetir, eu sou um dos casos em que tenho interesse em requalificar o imóvel nesta zona. E, portanto, não o fiz o ano passado, espero de o fazer este ano e terei que o fazer com ou sem benefícios. Claro. Agora, e conforme sou eu, são muitos outros. E, neste caso, eu só queria relembrar que as ARUs são feitas para promover e recuperar os edifícios devolutos, reabilitar o tecido urbano degradado e melhorar as condições de habitabilidade. Isto porquê? Porque depois temos benefícios fiscais na questão, se eu comprar um imóvel para recuperar, não pago IMT, sou isento de IMT, sou isento de IMI durante 3 anos e prorrogável por mais 5 se for para arrendamento. Tenho isenção de taxas em 50%. Tenho com participação que varia de ARUs para ARUs e até de concelho para concelho. No nosso caso da Sertã, da ARU de Sernás do Bom Jardim, que é aquele exemplo que temos em vigor, e comparado, por exemplo, com as ARUs criadas na Pampilhosa da Serra, fica muito aquém. E eu diria, quando diz muito aquém, em determinadas situações, em 1/5
daquilo que se passa noutros concelhos. 1/5 do apoio. Ou seja, estamos a falar de uma 1/5 parte do apoio que é. Mas pronto, de todas as formas, é o que é aquilo que temos e pelo menos, mesmo o pouco, muitas vezes não está em vigor. E temos apoio de quê? Por exemplo, a renovação de fachadas, telhado, em contacto, fachadas, nomeadamente aquelas fachadas, que é o caso em causa aqui, fachadas em contacto com a via pública, alteração de caixilharias, substituição de caixilharias, tem um montante por janela, por porta, e isto tem montantes por elemento, mas na questão das fachadas e de renovação de telhados, tem aqui um preço por metro quadrado, que no caso de Sertã, vai até ao máximo de 1.250 euros. As pessoas também não podem pensar que estão aqui e vamos pagar a obra. Por isso é que eu estou a dizer, fica muito aquém de outros regulamentos da ARUS, nomeadamente comparado com o que já temos falado aqui várias vezes, da Pampilhosa da Serra. Evidentemente, se calhar não podemos comparar rendimentos de um e do outro município. Provavelmente, como diz aqui o Vítor Cavalheiro, um dia deixam de inventar obras, não sabem onde é que há de gastar o dinheiro, e nós aqui ainda temos muito onde gastar o dinheiro, se assim houver. E é isto que nós está a melhorar, mas muito, e agora com a questão, eu penso também com os novos projetos de habitação, com o apoio do PRR que estão em vigor e que estão previstos alguns milhões de euros a gastar, que também estas situações, algumas destas situações possam ser revertidas pela compra desses imóveis para recuperar. Tudo indica que nestas circunstâncias e com este passo, digamos assim, tem tudo para evoluir. Agora, pronto, evidente, como disse o Presidente da Câmara, o Carlos Miranda, haverá centenas de casos destes no Conselho, mas evidente, não se pode intervir em todos. Agora, aqueles que são mais visíveis, aqueles que estão em maior risco, terão que ser intervencionados. Isto é um exemplo que eu acho que deve fazer pensar as pessoas que têm situações deste género. E outro exemplo que eu dou, que não é comparável com este, mas na Rua do Val, Rua Cândido dos Reis, havia uma casa que teve há algum tempo, e que o município, digamos que fez pressão para que e acho que até interviu diretamente, e depois foi ressarcido, ou terá sido ressarcido, por isso, na demolição desse imóvel, que agora tem uns tapumes e que deixou de estar em risco por quem ali passava. Portanto, as pessoas também têm que ter a noção de que ter património tem responsabilidade. Não é só para quando tem benefícios, mas também na questão da manutenção desses imóveis. Vítor, esta era uma medida que no passado não se utilizava muito, nunca se utilizou, por aquilo que também e por aquilo que conhecemos. Eventualmente porquê? Por chatice, por ir incomodar as pessoas? Porquê é que nunca foi utilizado tanto e há por aí tantas casas que dão para a via pública e que põem em perigo? Eu vou cumprimentar primeiro o João Carlos Almeida, o Luís Biscay e os ouvintes da Rádio Condestável. Eu creio que um dos grandes fatores é aquilo que o Presidente diz, que não é um processo fácil, é um processo, como ele disse, né? Portanto, aquilo parece simples e imediato, mas não é. Todos nós sabemos que é um processo extremamente complicado. E eu acho que é mais por essa razão. A parte portanto, os proprietários, de uma forma geral, desligam-se do processo, não aceitam. É uma burocracia enorme, porque eu estou a falar, porque portanto, nós já passamos, eu também já passei por essa situação, e o João Carlos Almeida falou aqui numa situação que foi aquela da Rua Cândido dos Reis, onde a Câmara, na altura, o Presidente José Farinha Nunes, pronto, com uma pressão enorme, conseguiram resolver o problema. Não sei em que circunstâncias. E recordo-me de outro caso, também com uma pressão enorme, e foi o processo, até foi a reunião de Câmara também para posse administrativa, mas depois conseguiu alguém familiar, conseguiu, portanto, em conversações com a Câmara, foi a Câmara que fez a demolição daquele edifício junto à Praça da República. E dois tem os tapumes, exatamente. Também estava com perigo e tal, e a Câmara na altura, também o Presidente José Farinha Nunes,
em conversações, não foi a Câmara que fez essa intervenção. Tomou posse administrativa também, o João Carlos estava a dizer que não coisa, mas tomou posse administrativa na altura do terreno, que eu recordo-me perfeitamente, não sei em que circunstâncias, mas tomou posse administrativa, fez a obra e depois, nos proprietários, como aquilo eram um montão de proprietários, acho que houve ali uma permuta de um terreno, por aquilo que se falou na altura, portanto, uma permuta de um terreno, e eu estou a dizer isto porque na altura era vereador e até pedi, portanto, papéis, documentos. Por aquilo que eu sei, eram mais de 20 proprietários daquele espaço. Era um montão de proprietários, mas houve um depois com quem a Câmara conseguiu tratar este processo. Pronto, isto para dizer que não é fácil, e aliás reconhece-se aqui que não é fácil, e estamos a falar, em qualquer uma das circunstâncias, estamos a falar de edifícios que têm algum perigo para a via pública, portanto algum perigo para quem circula, neste caso aqui deste edifício que estamos a falar concretamente hoje, até mesmo para o comerciante e para eventuais clientes que lá possam estar, que não é que possam ir ao estabelecimento. Se calhar as pessoas muitas vezes também não têm noção da perigosidade do edifício, porque haverá pessoas que não iriam lá em termos portanto, do serviço que era prestado, não é? Estamos a falar de um barbeiro, pronto, não iam lá se calhar porque reconheciam que podia haver a lei. Outros não tinham essa consciência e iam. Mas a grande verdade é que nós sabemos também que mesmo o próprio comerciante passava mais tempo na rua quando não tinha clientes do que propriamente dentro do edifício, e ainda com este frio todo, provavelmente também porque ele próprio sentia que aquilo podia ser um perigo. Eu acho que a Câmara fez muitíssimo bem, pronto, como o João Carlos Almeida já falou muito também sobre, haverá inúmeros casos a nível do Conselho, simultaneamente vai ser também outro que nós vimos na notícia da Rádio Condestável no Carvalhal. Muitas vezes acontecia e acontece que mais pelas aldeias, às vezes casas em ruínas, e que pedem o apoio da Câmara. Aí é o contrário, não é a Câmara que pressiona, são as pessoas que vêm pedir o apoio de uma máquina para deitar abaixo uma parte que está a cair para a estrada, ou até desimpedir às vezes a estrada numa situação de uma parede que caiu de uma parede. Estamos a falar em habitações, porque como diz o Presidente, e é verdade, pelo Conselho haverá montes de situações. Pronto, agora só na parte urbana nós preocupamos mais, também são mais perigosos, há mais circulação, há mais gente e está mais à vista. Agora, também o João Carlos acabou por dar aí um toque. Nós temos um plano, que é o Plano de Estratégia Local de Habitação, que pode realmente resolver muitas destas situações. Não é? Há o Plano Estratégico Local de Habitação, aquisição de reabilitação de edifícios degradados. Tem aqui um montão de dinheiro para a aquisição e reabilitação de edifícios degradados. Provavelmente a Câmara já estará no terreno a fazer esse trabalho, não é? Digo eu, portanto, também não deve ser um trabalho fácil, porque depois lá voltamos nós à mesma história, como o Luís estava a dizer. Depois confrontamos-nos aqui com 20 ou 30 proprietários, de uma forma geral. Aquela da Rua do Val era também de uma série de proprietários, não era de um, era de uma série deles também. A outra de cima... E a do Carvalhal, por aquilo que foi dito na reunião, também já tinham ido demolir parte e havia uma outra parede que não estava, mas que havia ali uma guerra muito grande entre herdeiros. E por isso é que a situação estava no impasse. E o grande problema vai ser esse, e a Câmara vai ter alguma dificuldade, por aquilo que nós sabemos, é muitas vezes conseguir fazer a aquisição destes edifícios, porque as pessoas não os reabilitam. Muitas vezes também não os reabilitam. Porquê? Porque aquilo é de tantos e não conseguem chegar a um consenso. Se for dizer, não, aquilo é propriedade da A, B, C ou D, mas a Câmara vai ter que resolver esse problema, portanto, com alguma burocracia, se calhar com posse administrativa, não sei. Porque é como eu estava a dizer, neste momento, e tendo nós aqui, como o João Carlos já falou, essas verbas do PRR, aquisição e reabilitação de edifícios degradados, estamos a falar no Conselho, no Cabeçudo, no Carvalhal, no Castelo, Sernás, Comiada, etc. E estamos a falar numa previsão de muito dinheiro, 3.860.000 euros. Eu acho que isto não resolve totalmente o problema, mas ajuda muito na resolução daquilo que estamos agora aqui a falar, e que a Câmara
pronto, vai ter que implementar, vai ter que resolver, vai ter que ir para o terreno, já estarão no terreno, de certeza absoluta, e já devem ter pronto, alguma coisa mais ou menos em andamento, porque creio que as candidaturas são apresentadas até ao final de março. Inclusive eu estou a falar porque nós não são habitações totalmente degradadas, não é? Mas são habitações que precisam de recuperação. Estou a falar, por exemplo, no bairro da Misericórdia, não é? Que são 40 habitações, ou o que é, e que estão integradas nesta estratégia local de habitação, e nós vamos ter que entregar à Câmara, que a Câmara depois é que submete a candidatura ao PRR até março, não sei quantos de março. Portanto, sei que há muito movimento, há muita coisa. Agora, vamos ver, portanto, o que é que a Câmara consegue em termos das negociações com alguns proprietários. No Sertão nós temos temos mais casas. Esta que estamos a falar é uma, mas há mais, como nós sabemos. Há algumas que nós olhamos para elas, se calhar numa degradação de... Provavelmente em frente a essa está ali uma que já foi também um estabelecimento de comercial que... Futuramente. Também. E cá em cima, portanto, cá no cimo da rua, está uma também, ou também está lá um estabelecimento comercial, de uma mercearia, uma tasca antiga já, pronto, uma coisa muito antiga, como nós sabemos, que está lá uma pessoa ainda, está lá, mas se nós olharmos pela traseira, o telhado é o mesmo problema. São não sei quantos proprietários aquele edifício é de uma série de proprietários, inclusive a Misericórdia tem lá uma parte também, estou a falar porque a Misericórdia tem uma parte de doação, foi doado, e juntamente com não sei quantos proprietários, portanto está lá. Aquilo é um edifício que mais dia menos dia também tem problemas e também pode ser perigoso, e estamos a falar numa zona movimentada. Não sei o que é que a Câmara também, se a Câmara exerce ou irá exercer alguma pressão para que aquilo se resolva. Vamos a ver o que é que a estratégia local de habitação nos ajuda a resolver estes problemas. Eu estou convencido que ajudará, de certeza absoluta. E pronto, e a Câmara também tem que continuar a fazer o seu papel, porque aquilo, como o João Carlos Almeida disse, e como o Presidente aqui diz, aliás, é extremamente difícil resolver um problema daqueles. Eu estive na Câmara na altura, isto já existia, e depois continuou a existir, e dificilmente, quer dizer, a burocracia é muita e não é fácil tomar posse administrativa assim de um dia para o outro para depois resolver estes problemas. Pronto. João Carlos Almeida, poderia ser uma medida para resolver também, como disse o Vítor Cavalheiro, algumas situações que temos no Conselho, e eu, por exemplo, assim muito rapidamente recordo-me uma, que por exemplo a Casa das Águas lá embaixo junto à ponta, ou então aqui a casa do Dr. Abílio Marçal. Exatamente. São casos, propriedades privadas, mas que eventualmente até podiam aqui entrar o interesse concelhio. Uma questão de que tão criticada essa Casa das Águas, que é um mau cartão de visita da entrada da Sertã, tanto criticado constantemente, e uma casa que no fundo, aqui em Sernães do Bom Jardim, tinha algum... E quando estamos a falar nisto, tem muita importância se a casa tem interesse histórico ou não, que não é o caso desta em particular, da Sertã. É uma questão só de localização e de perigo, mas há aquelas em que se deve preservar exatamente a traça arquitetónica, que é o caso que ela já foi desventrada em termos de propriedade. Foi-se destacando aquilo que valorizava em si a propriedade. Agora existe apenas praticamente a casa e pouco mais, um pequeno logradouro, mas que futuramente, a continuar assim, vai acontecer o mesmo que a Casa Guimarães. E porquê? Porque o exemplo que deram aqui, o problema que foram aqui numerados daquela que foi demolida junto à Praça da República, que eram muitos proprietários, entre outras que há, e eu dou outro exemplo, na rua Gonçalo Reis Caldeira, há ali um espaço vazio, que não é rentável para fazer um prédio só em si, mas que há outra casa comprando ao lado, que não está lá a fazer nada. São muitos proprietários, e que esses muitos proprietários, basta haver um que discorde e não se faz nada. Julgo que é a situação que está... Como são muitos, pensam que têm que receber muito
sobre um imóvel que não vale, e, portanto, são muitos que não podem receber muito, têm que receber o que é dentro do valor, e isto faz com que as coisas se vão perpetuando. E, no fundo, prejudicam os outros proprietários, prejudicam a zona, prejudicam tudo isto. E, neste aspecto em particular, eu acho que a Câmara podia, exatamente até, penso eu, apresentar o interesse conselho de algumas situações. Esta casa, o caso até de Sernacha Bom Jardim, o executivo anterior por várias vezes tentou, mas é evidente que tem que haver o bom senso. E o bom senso se não impera, ou seja, só porque é uma casa com história, o proprietário não pode querer aproveitar-se e pedir mundos e fundos. Portanto, tem que haver algum equilíbrio, porque também o município gasta o dinheiro, que são o nosso dinheiro. E, portanto, tem que haver um objetivo e um equilíbrio digamos que no investimento. O Túlio Guimarães também era particular. No fundo, houve bom senso, adquiriu-se o imóvel, recuperou-se o imóvel e está lá. Ali podia ter acontecido a mesma coisa, e então há tanta coisa que podia acontecer ali, que podia funcionar ali. Anteriormente ainda era melhor, mas pronto, dadas as circunstâncias, o passado é o passado, o que se estragou já não há volta a dar. Agora, infelizmente, provavelmente é o que vai acontecer a continuar assim. O proprietário em si não faz, nem deixa fazer. E, portanto, não abdica daquela ideia de usufruir, de ter ali o Euromilhões e pensar que tem, e depois não tem, acaba por perder tudo, porque depois, mais tarde, aquilo que der entra em degradação e o valor deixa de existir, infelizmente. E, portanto, às vezes tem que haver coragem. A coragem da expropriação é outra das coisas que pouco tem acontecido neste Conselho. Eu acho que pode-me estar a passar, mas a única expropriação que eu me lembro também de ter existido, o Vítor Cavalheiro pode me ratificar, foi no tempo também do executivo anterior, na zona industrial da Sertã, por causa de uma passagem, uma propriedade que era dos óleos, do Correia, que não abdicava, não queria e foi expropriado. Pronto. Para quê? Porque era necessário, há interesse conselhio para melhoramento das infraestruturas industriais, da zona industrial. E é preciso coragem para isso. Não é preciso coragem, é aplicar a lei, e o Tribunal faz a avaliação do que tem que fazer e é aquilo que paga aos proprietários quando o proprietário não tem a visão antecipada de negociar com o município, que tem sempre mais a ganhar. Portanto, isto é a minha opinião. Depois, há uma coisa que também não sei se tem sido aplicada, que eu acho que não. Só se começou agora, que está nas taxas que nós aprovamos, que é os imóveis em estado de degradação avançada são taxadas com mais 30% do IMI. Eu não sei se isso tem sido aplicado. Mais uma das coisas, tem que haver coragem para aplicar. Para pressionar as pessoas. Não têm dinheiro para recuperar, vendem o imóvel. E é assim que funciona. Agora, mas João Carlos, agora também... Mas, apesar de tudo, nós também estamos aqui só a falar no mal, mas também já houve muita reabilitação dentro da Sertã, na parte histórica. O João Carlos Almeida sabe isso melhor do que eu. Há lá muitas casas que foram recuperadas, foram compradas, que à partida pouca gente diria que seria rentável recuperar aquelas casas, mas houve uma série delas que foram recuperadas, algumas, todas a nível particular, pronto, algumas pessoas singulares, outra, por exemplo, o hotel, o Square, recuperou lá uma série de casas naquela zona envolvente. Um trabalho muito bonito, positivo, bem, e valorizou muito aquela zona. Valorizou e recuperou, pronto, ali. Logo a seguir, há uma ou duas a precisar de... Mas pronto, ele foi comprando, foi reabilitando, e não há dúvida que há ali uma série delas, como outras particulares, que nós sabemos que há lá pessoas que compraram, inclusive lá na Rua do Val, em frente ao João Carlos, pronto, também estamos a falar nesse edifício. Um diz que foi a Câmara que comprou, a partir de não sei se foi, se não foi. O outro terá sido comprado por particulares também, com vontade, e estamos a falar de um grupo de pessoas que são particulares que andam lá, que já recuperaram uma série de casas lá.
Não é? E é isso que eu também já referi, ou seja, nós estamos a falar na parte negativa, mas é evidente a zona histórica da Sertã teve uma melhoria muito substancial. Sim. E também porque as pessoas sabem que estão a investir, mas conseguem rentabilizar o que antes não se pensava. Era quase impensável rentabilizar uma casa na zona histórica. Até porque tem coisas boas, mas também tem coisas más. Porque não tem estacionamento, as pessoas gostam de estacionar à porta. Mas há ali, de facto, tudo o que se falou, a próprio hotel foi recuperado. Aquilo estava ao abandono durante muitos anos. Todos nós nos lembramos que aquela residencial estava abandonada há anos e anos. Portanto, foi rentabilizada. As casas ao redor foram rentabilizadas pelo proprietário, que as adquiriu, mas que também as rentabiliza imediatamente para turismo. Turismo de habitação também na zona histórica de casas que foram recuperadas. Sim. E, portanto, tudo isto é uma dinâmica que umas puxam as outras e as coisas andam. A nível de Câmara, há de facto aqui a estratégia local de habitação pode ter uma palavra muito forte neste aspecto, porque não é só para recuperar casas em ruínas ou que estejam sem condições de habitabilidade completa e recuperar, mas também melhorar as existentes de pessoas que estão a viver em condições muito mínimas, não é? Degradadas mesmo. Habitações degradadas. Também tem esta função. Dar dignidade a algumas habitações que não têm qualquer tipo de condições de habitabilidade daquilo que é hoje, aquilo que nós achamos que é o conforto mínimo de uma habitação. E, portanto, eu acho que a Santa Casa da Misericórdia muitas vezes também tem uma palavra a dizer, porque tem a sorte, digamos. Às vezes, como disse o Vítor Cavalheiro, há doações complicadas. Aquelas doações envenenadas, ou seja, traz mais chatices do que outra coisa. Mas também há aquelas doações, às vezes, para a Santa Casa da Misericórdia, que alguns imóveis que ficam, pessoas que não têm herdeiros, provavelmente terão alguns, será, também nessas zonas, não sei, mas João Carlos, e se falar na habitação da Santa Casa da Misericórdia, a habitação da Santa Casa da Misericórdia, como todos nós sabemos, em tempos, era o social, não é? Portanto, era um bairro social. Hoje ainda muita gente pensa que é um bairro social. E poderá ser até. Tem casos que são casos sociais e tem outros porque há pessoas que vivem lá há 40 anos, que já não são caso nenhum social. E eu agora também estou a falar com conhecimento de causa, e a Misericórdia não pode estar a tirar dinheiro dos lares, etc., para investir por acaso agora temos esta questão da habitação, para investir num bairro, naquele bairro, porque as rendas são insuficientes para a manutenção que a Misericórdia tem. Porque temos lá rendas de 5 euros. 5 euros. Portanto, agora o João Carlos sabe isso, e eu sei, agora estou a dizer, sei porque sei, estou na Misericórdia e sei que, pronto, a Misericórdia gasta mais dinheiro, investe mais no bairro do que tem de rendas. Também aquilo não era para ser lucrativo, mas também não era para dar prejuízo, porque se nós temos que tirar dinheiro dos lares, como é que a gente consegue depois ter os lares a funcionar, ter os idosos nos lares e ter tudo a funcionar? Se tiramos de lá o dinheiro, não conseguimos. Pronto. Esta estratégia local de habitação, se conseguir fazer aquilo, vai dar uma melhoria muito grande e provavelmente vai evitar que a Misericórdia não tenha necessidade de investir durante alguns tempos, porque eu estou há muito pouco tempo na Misericórdia, como toda a gente sabe, mas o meu antecessor mudaram os telhados de 2 blocos, e o João Carlos sabe quanto é que isso custa, não é? Mudar 2 telhados de 2 blocos, mais uma série de obras, estamos a falar em investimentos grandes. Como é que se consegue tirar um rendimento a renda mais cara são 150 euros, mas temos lá várias pessoas a pagar 5 euros, vários, 5, 10, 7 euros, é tudo assim. Como o Vítor Cavalheiro estava a falar. Eu ia para dizer outra coisa, já agora só nós falamos aqui também, agora falando na habitação e falando aqui concretamente em Sernache, eu nunca ouvi falar, mas o Luís Biscaia conhece bem, por exemplo, há uma casa que se calhar, não sei se tem história, mas tem uma capela, que é a casa do Dr. Gil Marçal.
Eu vejo aquilo também, não sei se aquilo está degradado, se está a cair, se não está a cair e tal, mas é uma casa que pouco se fala. Mas eu tenho a impressão que aquilo também é uma casa histórica daquela rua, e é uma capela, mas e nunca se falou assim muito naquela casa. Para além de outras que Sernás tem, casas com algum valor e com alguma história, mas aquela também é uma casa que realmente eu nunca ouvi assim falar muito. Podemos ter outra à frente, que era daquela Teresa Silva Carvalho, mas não tem a mesma traça que tem aquela do Dr. Gil Marçal. Pronto. E é uma casa que efetivamente nunca se falou, e é pena. Também não estamos agora aqui a falar de proprietários, não sei quem são, não faço ideia nenhuma, mas é pena que um dia possa acontecer também aquela casa acabar por se desmoronar. Há uma outra também em Sernás que podemos falar, mas que tem proprietário conhecido, tem alguma importância a nível de fachada, que é em frente aos bombeiros. A seguir aos bombeiros, que era do Silvino Santos. Exatamente, mas que eu penso que o proprietário tem boas ideias para isso, que há de nascer ali qualquer coisa para turismo, segundo ouvi falar, e portanto há de ser para recuperar, até porque, bem vistas as coisas, dão alguma importância ao existente, porque também uma casa que compraram para a habitação própria recuperaram com base no existente, sem alterar muito em termos de fachada, preservando a fachada. E, portanto, acho que a ideia ali será muito positiva se nascer ali algum mesmo com ampliação, que possa haver, mas para turismo, que acho que é muito, digamos que faria muita falta a Sernás sobre um jardim. Mas o que eu queria dizer só para terminar, segundo o que o Vítor estava a falar, na altura foi feitas habitações sociais e que agora que não se justifica, não é assim tão social. E havendo estas obras de aumento de conforto, muitas vezes alteram incompleto as condições de uma habitação, acho que também deveria ser estudado. Esta questão da lei dos arrendamentos também não estou muito por dentro, mas rendas de 5 ou 7 euros, isto não é renda, portanto, haveria aqui saber as condições económicas da família que está a habitar a casa e depois avaliar, meu amigo, se está interessado em falar dentro das suas possibilidades, obviamente, pagar um valor justo para que você também tenha o conforto daquilo que se exige nos dias de hoje. Agora, transformar uma casa, gastar milhares de euros para receber 5 euros por mês, o dinheiro para um cafezito, também não. Mas estas coisas acho que tem que haver regras para que se possam atualizar tanto uma coisa como outra dentro das possibilidades das pessoas. Se agora este aproveitamento de manter uma renda antiga que já não nem sequer dá para o café durante a semana, eu acho que também não faz sentido. Então avançamos para o próximo tema, que é trazido pelo João Carlos Almeida e que tem a ver com os apoios municipais dados aos bombeiros. Isto na semana em que a autarquia cervejanense entregou equipamentos de proteção individual às duas corporações e outro equipamento para estas mesmas corporações. João Carlos Almeida. Pronto, trouxe este tema porque estava fresco, uma vez que houve uma cerimónia de entrega de equipamento de proteção individual aos bombeiros das duas corporações. E o Conselho da Sertã tem a sorte, muitos poucos conselhos têm, que é terem duas corporações de bombeiros, com as suas diferenças, obviamente, e isso... mas de todas as maneiras tem duas corporações de bombeiros. Portanto, eu trouxe o tema para, mais uma vez, dar a entender às pessoas que, nas atuais circunstâncias do financiamento dos bombeiros, nós, digamos que em termos de proteção civil do Conselho, dependemos enormemente do município. Também já há municípios que os bombeiros são municipais, não é o caso, mas o município tem uma palavra muito forte na questão da proteção civil, como em todos, mas na questão aqui da gestão dos bombeiros locais. E porquê? Porque nós estamos aqui a falar da entrega de um equipamento que a Câmara gastou próximo dos 30 mil euros, 14 mil e tal euros por cada corporação, e muita gente pode pensar que é muito dinheiro e muito equipamento. Eu posso dizer que no caso da Sertã
dá para equipar 15 bombeiros. O equipamento é bastante caro, as botas são caras, as calças são caras, os casacos são caros, tudo custa muito dinheiro. Portanto, nós estamos aqui a falar mais ou menos por bombeiro em 1.000 euros de equipamento. E, portanto, mesmo assim, fica muito aquém das necessidades que nós temos, bombeiros da Sertã. Falo por mim, por nossos, digamos, pela nossa associação. Porque nós tínhamos 39 novos bombeiros que integraram a associação e estão mais 20 em formação. E, portanto, quando se pensa que temos aqui um grande apoio da Câmara Municipal, para além de que ficou no ar a ideia de que vai haver alguns milhares, já não digo milhões, que não os há, mas alguns milhares de euros que poderão, vamos ver o que é que dá, do PRR, que poderão surgir, poderão vir a acrescentar alguma mais-valia de outros equipamentos necessários aos bombeiros. Mas pronto, para já, uma questão de agradecimento até por parte do município deste, digamos que, deste donativo, no fundo, mas também dizer que, no nosso caso em particular, fica muito aquém das nossas necessidades. Isto para saber que se nós, corporação, associação, tivermos e nós não podemos mandar os nossos homens para o teatro de operações, de incêndios, sem ter as condições mínimas de segurança. Porque depois, no caso de um acidente... Obviamente, em tudo. Não pode mesmo. E, portanto, se não tivermos isto, temos que sermos nós a suportar. E este suporte, no fundo, ou seja, quando investimos em equipamento de proteção individual, temos que abdicar de outros investimentos, nomeadamente de carros de transporte de doentes. E, no fundo, felizmente, que já tendo 4 ambulâncias, precisamos de uma outra, e vamos adquiri-la e vamos pagá-la, mas não seria possível se não tivéssemos alguns destes apoios, porque, de facto, o dinheiro não chegaria. E, portanto, esta noção de dizer que, sim, ficamos satisfeitos e os bombeiros agradecem o donativo, mas que muito aquém das necessidades. Depois, foi vinculado pelo Presidente, mais uma vez, e isso já tinha acontecido na Assembleia Municipal última, mas que agora veio reiterar. E durante o aniversário dos bombeiros da Sertã e também na festa de Natal dos bombeiros Ternás. Mas o tempo urge e, neste momento, as EIPs que pediram prorrogação por um ano têm que estar em vigor têm que estar ao serviço a partir de abril. E, portanto, temos até março para abrir concurso, formar a equipa e ficar tudo funcional. E, portanto, com estas palavras do Presidente, imediatamente na semana a seguir, nós preparámos a parte concursal para que a EIP possa começar a formar-se. E outra coisa muito, muito positiva, porque quando eu estou aqui a falar que os bombeiros da Sertã em 2 anos integram praticamente 50 novos voluntários, é muito importante, porque nós, sem voluntários, não conseguimos dar vazão às solicitações. E, portanto, se não fossem os voluntários, a Associação Humanitária dos Bombeiros da Sertã precisava de mais 700 ou 800 mil euros ano. Só para termos uma ideia de que o voluntariado faz. As noites e os fins de semana na Sertã funcionam muito à base do voluntariado. E se nós tivéssemos que ter pessoas no quadro sem este voluntariado, e os voluntários do quadro também fazem voluntariado, isso é obrigatório, fazem as horas, têm horas anuais para fazer, não era possível, não era comportável os serviços que são feitos com as verbas que nós temos. E, portanto, ao dizerem aquilo que a gente solicitou na primeira reunião deste novo Executivo, foi solicitar a criação de um regulamento de apoio ao bombeiro voluntário, à semelhança do que têm os conselhos, muitos conselhos vizinhos e outros, para que os bombeiros, os voluntários, tenham a igualdade de circunstâncias. Isto, no caso, um regulamento que dê apoio, que dê incentivos, que não tenham que pagar determinadas taxas municipais,
que tenham benefícios fiscais na renda ou na aquisição de moradia de casas no Conselho e por aí fora. E, portanto, foi dito pela vereadora Cristina, Proteção Civil, que seria uma realidade durante o ano de 2023 e, portanto, eu espero muito bem que, pelo menos, se não entrar em vigor em 2023, que em 2024 seja uma realidade também na Sertã e também antes de acabar o mandato do Executivo, porque, no fundo, seria mais um ponto positivo a enumerar. E, portanto, trouxe este tema exatamente por isso, também para dizer que cada EIP, o Presidente farta-se dizer que é um esforço, e, de facto, cada EIP custa à Câmara à volta de 45 mil euros por ano, na metade que tem que pagar, porque a outra metade é comportada pela ANPC, pela autoridade, e que eu acho que devia ser a autoridade, devia ser o Estado a suportar a totalidade. Mas isso é uma luta que não é minha. Há de ser dos executivos, deste e de outros executivos, porque, no fundo, e infelizmente, a Proteção Civil e a responsabilidade da Proteção Civil é passada em transferência de competências, mas sem o pacote financeiro que é muito falado. E, portanto, é um encargo demasiado, de alguma forma, alto para o Executivo, porque não estamos a falar de uma EIP, estamos a falar em 6, porque temos 4 no Conselho e vamos passar a ter 6, mas no fundo é mais 10 postos de trabalho, 10 famílias que se podem integrar na Sertã e, dadas as circunstâncias, estes trazem outros e, portanto, acho que é um sinal positivo da parte do Executivo em mostrar-se que está consciente e preocupado com a Proteção Civil e, como disse o Presidente, preocupado com a segurança da nossa população, dos nossos municípios. Vítor Cavalheiro, como o João Carlos Almeida frisou, e é sempre que se fala na questão da Proteção Civil, Carlos Miranda, Presidente da Câmara da Sertã, faz questão de dizer isso mesmo, que essa luta de a autarquia ter que arcar com a maior parte das despesas ligadas à Proteção Civil continua ainda a ser uma grande dor de cabeça, porque tudo o que está à volta do que diz respeito à Proteção Civil é caríssimo. Sim, eu acredito que a Câmara, que se a Câmara tivesse dispensada deste apoio, seria melhor, claro, para a Câmara, e acredito que a Câmara faça algum esforço para este apoio, que eu acho que é um apoio imprescindível, e eu estava aqui a pensar, e não quero estar a comparar isto com o futebol, não é? Porque não sei, não vou comparar estas duas coisas. Uma guerra já antiga. Toda a gente me ouve falar muito no futebol, 200 e não sei quantos mil euros. Estamos a falar, eu fui aqui fazer as contas, as EIPs 45 mil euros são 6, se não me engano, o João Carlos Almeida pode dizer que são 6 no Conselho. A partir de agora passam a ser 6 quando desta Passam a ser 6. Estamos a falar em 270 mil euros, anda mais ou menos equiparado ao futebol. Agora, as pessoas é que têm que fazer uma análise, o que é mais importante, se é apoiar, por exemplo, esta parte da Proteção Civil e dos bombeiros, ou se é apoiar o futebol, como nós apoiamos, porque toda a gente reconhece que há aqui alguma disparidade. E aqui é que tem que haver um bocado de bom senso e tem que haver aquela coragem que o João Carlos há bocadinho estava ali a falar. Tem que haver alguma coragem para estas coisas, não é? Porque nós não tenho nenhuma dúvida que os bombeiros são imprescindíveis portanto, no dia-a-dia, na população. As pessoas recorrem sistematicamente aos bombeiros por muitas razões, inclusive a própria Câmara recorre. Eu recordo-me quando estava na Câmara, havia um problema qualquer, havia um vendaval, caía uma barreira, eram os bombeiros, era preciso ir tirar árvores, eram os bombeiros. Havia sempre, normalmente, até chegou a haver um protocolo, se não me engano, quando havia um número ligado aos bombeiros, se não me engano. Agora não sei se existe, mas pronto. E não há dúvida que os bombeiros, as pessoas também, o João Carlos já falou aqui, pronto, falando concretamente neste caso, eu acho que é necessário, é bom que a Câmara também tenha essa sensibilização e essa consciência. Há equipamentos que precisam de ser, há uns que são novos, não sei se foi o caso, e outros que precisam de ser melhorados, renovados,
porque as coisas com o tempo passam a ficar obsoletas, não é? E nós hoje sabemos que pronto, há muita coisa nova que tem uma aplicação e que é útil. E acho que foi a ideia. Foi. Aquilo que o João Carlos aqui estava a dizer, também já ouço falar há muito tempo. Espero bem que isto não sejam palavras vãs de dizer que o apoio, vamos com o regulamento de apoio aos bombeiros. Espero bem que isso já foi falado, já foi prometido e agora mais concretizado até ao final do mandato. Eu espero bem. Até ao final do ano. Final do ano. Até ao final do ano. Sim, eu pensava que era até ao final do ano. Não, é até ao final do ano. Pronto. Tem mais um ano. Não, está bem, pronto. Eu fiz essa até ao final de 2024. Exato. Eu espero bem que seja então até ao final de 2024, mas eu aí já. Bom, 2024. Depois é outra questão que o João Carlos aqui já falou, portanto, tudo, quer os bombeiros da Sertã, quer os bombeiros de Sernaste do Bom Jardim, também estamos a falar em postos de trabalho, jovens, muito. Eu a mim às vezes até me admiro-me, pronto, porque quando vou aos bombeiros vejo realmente uma juventude enorme. E vejo que são pessoas, são bombeiros, são pessoas que vibram com aquilo, gostam dos bombeiros, gostam de lá estar, é uma família aquilo. Eu estou a falar pelos contactos que vou, e a mim eu admiro-me, digo assim, esta gente realmente tem uma paixão pelos bombeiros, o que é excelente. E o João Carlos estava aqui a falar que tem mais 20 bombeiros agora na escola. Eu admiro muitíssimo essa juventude que tem, portanto, esse voluntariado, ou pode não ser, algum pode não ser, mas é como o João Carlos Almeida disse, os que não são, depois têm de cumprir também horas de voluntariado, e a alegria e o gosto de ser bombeiro, que eu vejo neles, quando os vejo fardados na rua, ou mesmo lá no quartel. Eu acho que isto é excelente, e quando nós tivermos, estes jovens, estou a falar de jovens e os mais idosos também, pronto, porque alguns cumprem lá a carreira deles, não é? E atenção, porque não é qualquer jovem, para já, tem que ter vocação e depois tem que ter formação, porque estes das EIPs têm formação específica em várias áreas e, portanto, são quadros altamente qualificados. Sim, mas atenção, não há nenhum bombeiro voluntário que não tenha formação. Sim. Ou seja, não é sou voluntário e compareço aqui, não. Para ser voluntário tem que ter formação. Sim, mas neste caso das EIPs... Das EIPs em particular, mas de todas as formas não há ninguém sem formação a fazer de bombeiro voluntário. Portanto, tem mesmo obrigatoriamente... Aliás, como disse, nós integramos 31 novos bombeiros e 20 em formação. Só serão bombeiros quando concluírem a formação. Portanto, voluntários. Uma outra coisa que eu quero referir... Eles têm vontade, mas infelizmente, como entram muitos bombeiros, também perdemos muitos voluntários. Porquê? Porque, pela formação que têm, não têm possibilidades de emprego, muitas vezes, na nossa região, no nosso concelho, e, portanto, têm que ir embora. E, portanto, nós perdemos esses voluntários por não deixando de ser voluntários, pelo menos da mesma forma, porque, no fundo, eles têm que tratar da vida deles muitas vezes. O comandante dos bombeiros aqui de Sernaste, o Paulo Mariano, até deu essa nota, dizer que também, para além do mais, é também postos de trabalho em que as pessoas acabam por ficar cá, porque se não houver postos de trabalho, estamos a falar de jovens, postos de trabalho que acabam por ficar, e eu acho que isso que é muito bom, pronto. Estamos aqui a falar já de um número considerável de postos de trabalho, pronto. Mas os bombeiros eu não faço ideia, e a grande maioria das pessoas não faz ideia do que é o funcionamento dos bombeiros, como é que aquilo funciona internamente, o trabalho, o movimento, muita gente não faz ideia, porque há um problema, aparece lá a ambulância, mas não sabem o que é que está por trás disto tudo, a logística disto tudo, como diz aqui o comandante aqui da Sertã, que diz, das 12h30 às 13h40 tivemos 5 serviços, e o que é que isto implica? São 5 serviços, 10 operacionais. Pessoal, vão para os hospitais, ficam lá retidos não sei quanto tempo, como nós ouvimos das ambulâncias, montes de tempo, e depois não conseguem dar vazão ou não conseguem prestar outros apoios. É muito complicado, eu tenho essa consciência,
Pronto, e admiro realmente o trabalho, eu e muita gente, sei que isso que é verdade, e admiro realmente o trabalho, quer dos bombeiros, da disponibilidade deles, do gosto que eles têm e naquilo que fazem, porque já assisti a algumas situações em de irem buscar pessoas, e pronto, eles fazem-no com o João cá estava com formação, e não sou eu que estou a avaliar, mas pronto, mas a gente também vê mais ou menos que hoje é a malta com muita formação, são jovens com muita formação, portanto, que se empenham e que têm esse gosto e são realmente bem formados. Olha, para esses primeiros socorros, muitas vezes, quando é necessário. Eu nunca assistia a essa questão dos encarceramentos e tal, mas sei que estão bem preparados, até mesmo nesses acidentes. Pronto, olha, eu acho que é uma aposta certeira, e eu até tenho, e esperamos que o quadro comunitário 2030 seja generoso com os bombeiros, porque foi aqui dito pelo Presidente que vamos para o quadro 2030. Eu espero que realmente esse quadro comunitário que está a ser negociado agora, que seja realmente generoso com os bombeiros, porque também, sendo generoso com eles, também é generoso com a população, com todos nós que precisamos muitas vezes dos bombeiros. Só para rematar, dizia que em termos de desencarceramento nós temos a Associação da Sertã tem ali a área da ISA 8 entre Proença Nova e Pedrógão Grande, e os acidentes são bastantes, como sabem, e também há a formação interna do desencarceramento, por isso às vezes solicitamos carros para que se façam treino interno para as pessoas. Dizer também que das ambulâncias que temos 4, esta questão que o Vítor falou, agora agravada pela demora das macas, mas que os nossos serviços, cada serviço que há de urgência hospitalar é longe, demora muito tempo. Portanto, 4 ambulâncias, há dias que não temos uma ambulância. E porquê isto? Se estivéssemos em Castelo Branco era diferente. Um carro, a mesma equipa faz o serviço 3 ou 4 vezes. Nós não. Portanto, temos que ter mais meios disponíveis. Às vezes temos pessoal e não temos carros. Este é um problema que tem que ser ultrapassado se queremos ter os meios disponíveis para socorrer, que há dias complicados, como foi dito pelo comandante, há dias em que quase numa hora saem os meios todos e depois ficamos sem disponibilidade. Também dizer que na questão do equipamento há realidades muito diferentes de outras corporações de bombeiros de outros países. Eu dou este exemplo. A Suíça, há equipamentos por estrear, ultrapassaram o prazo. Pois, porque lá está, porque era essa questão que há pouco também queria tocar, que é a questão da validade, esteja de modo que estiver, tem o prazo de validade e principalmente curto. Esteja em uso, é como a comida quase, está fora de validade, não se come. E o equipamento estando fora do tempo limite, que é considerado válido, não pode ser usado. Realidades diferentes. Esse equipamento, muitas vezes, um usado, outro por usar, que ainda vem empacotado. Temos alguns benfeitores que fazem o favor de pedir. Nomeadamente há um casal nomeadamente um casal e não só, outro também. Eu já fui a Góis buscar equipamento do estrangeiro, da Corporação de Góis, que entregaram a eles, e eles eram muito equipamento, distribuíram por outras corporações amigas. E também há esse casal que o Luís Fiscal está a referir, que no fundo é conhecido já na zona. Exatamente, várias corporações. E que vai distribuindo, e que são equipamentos que são válidos, nomeadamente até capacetes e tudo, porque são realidades diferentes. São estas realidades com que os bombeiros de Portugal se debatem, porque há corporações de bombeiros também em Portugal que estão bem. Porquê? Porque estão rodeados de infraestruturas empresariais com muita capacidade, em que facilmente, olha, este ano dou-vos uma prenda, dou-vos um... E o abrigo da lei do mecenato. E, portanto, eles ficam com margem de investimento que nós não temos, obviamente. A Corporação de Bombeiros da Covilhã, para não dar outro exemplo, tem um museu. Não é para todos, porque o museu custa dinheiro. Portanto, é estas circunstâncias, e depois há corporações de bombeiros que se debatem, provavelmente, por não fechar as portas. Portanto, é esta a realidade que nós temos. E depois não somos unidos, porque há corporações que
capacidade e há pessoas que não têm capacidade. E os que têm capacidade, muitas vezes, não são, digamos que, colaborantes com os que têm menos capacidade. Portanto, em termos de lutar, às vezes, por ao mesmo lado, digamos assim. Não é dar dinheiro aos que não têm, como é óbvio. E, portanto, há muitos problemas que nos debatemos que eu acho que passámos esta mensagem ao Ministro ao Ministro da Administração Interna e à Secretária de Estado, que andaram a fazer um périplo aí pelos conselhos para saber das dificuldades. Está tudo transmitido. Agora há preciso que haja, digamos, que vontade política para alterar determinadas coisas que estão, nomeadamente, o estatuto do bombeiro, da carreira de bombeiro, que também não está devidamente regulada. Portanto, digamos, para o interesse do bombeiro, da profissão de bombeiro. Muito bem, João Carlos Almeida, já que está com a mão na massa, avançamos para as notas positivas e notas negativas também. Ora, notas positivas. Então, 3 positivas, uma negativa. Uma positiva, a Associação Cultural Mandriões do Val Fértil, com sede no Val Pereiro, uma associação diferenciada das outras todas, tem apoio do município, como tem as outras. Provavelmente não admiro que tenham um apoio diferenciado também, porque nós, de facto, temos que tratar as coisas como elas são. E há coisas que são diferentes das outras. Esta associação, no fundo, até tem o apoio da Direção-Geral das Artes e em parceria com a coesão territorial, porque tem alguma importância a nível de cultura, a nível em que se baseia na poesia, na base do trabalho deles, e que, no fundo, dá trabalho a alguns artistas. E isto na nossa região, acho que... E pela política que é seguida por este Executivo, portanto, não me admira nada que tenha um apoio diferenciado da parte do Presidente da Câmara. Portanto, são políticas que, muitas vezes, são diferentes em alguns aspectos. Outra nota negativa, vou deixar esta para o fim, a negativa. 2 positivas que têm a ver com o mesmo município. Vila de Rei teve, em 2023, um dos melhores anos turísticos do concelho. Eu digo isto porque intervim, tive de relação, digamos que da alteração do hotel que era antigamente da Câmara Municipal e que foi vendida a particular e que aumentou em muito a capacidade hoteleira daquele espaço. Isto, tendo junto à Nacional 2, tem muita importância, de facto. Digo isto porque para que os empresários na Sertã, que também já melhoraram em muito, tenham a atenção, e o próprio Conselho, aumentando a capacidade, nós temos outra dimensão para receber as pessoas. E isto aconteceu em Vila de Rei e notou-se muito. Também passaram de 13 para 20 espaços que acolhem as pessoas, hoteleiros, mas que houve aqui um aumento de quase 50%, e isto deve-se muito a um investimento que está junto à Nacional 2 e que aumentou em mais do dobro a capacidade. Ou seja, às vezes o investimento, pelos vistos, deve compensar, porque se o município em si se vangloriza desta situação, digamos que os empresários em particular podem estar também a ter algum benefício com isso. Depois, aumentou também o número de obras particulares. Isto também, muitas vezes, provavelmente, pela política de incentivos à fixação de população no Conselho, está a dar resultados. Mas digo isto também porque eu trabalho muitas vezes com a Câmara de Vila de Rei e com outras câmaras que eu nem quero aqui referir, não estou a referir ao nosso Conselho, mas outros conselhos conhecidos, em que as pessoas, muitas vezes, para resolverem um problema de habitação, vêm-se e desejam-se. Parece que estão ali a complicar. Há pessoas que até parece que têm a sensação que são perseguidos, que há qualquer coisa que estão em contra deles, mas não. Muitas vezes as políticas do urbanismo local ou dos técnicos locais complicam de tal maneira que não, aliás, isso foi conhecido anteriormente do exemplo que eu estou a dar em Vila de Rei, que apareceu lá um arquiteto
que aquilo não andava nem andava nem desandava, e estava a pôr em causa mesmo a questão política na altura da Presidente Irene Barata. E, portanto, foi colocado na prateleira e foi então que alteraram a questão das obras particulares, e hoje, para mim, é das obras mais céleres a nível também para a questão dos processos que poderão ter, que são menos, mas mais céleres e que mais facilita a questão da construção de uma moradia no Conselho. E isto reflete-se depois nesta questão da evolução que nós estamos aqui a falar, e, portanto, é a minha nota positiva. Nota negativa. Eu tenho sido abordado, e o último programa que tivemos aqui a falar do regulamento da sinalética, e falou-se aqui na questão, muitas vezes, da caça à multa. E houve um amigo nosso que nos ouve, ainda há pessoas que nos ouvem, não é? Que me aborda várias vezes sobre o que nós falamos aqui, que disse: vocês deviam batalhar mais sobre a caça à multa. Isto por causa da sinalética, muitas vezes está mal, e que as autoridades se aproveitam para no fundo, para autuar. E a semana passada, eu acho que a Sertã tem... A Brigada de Trânsito de Castelo Branco tem uma paixão pela Sertã, acho eu. Porque a semana passada, tirando as outras semanas que nós todos sabemos, aliás, eu tenho pessoas que dizem que... Pessoas, e nós também, vamos a Lisboa, vamos ao Porto, passamos a viagem toda sem ver uma Brigada de Trânsito, sem ver uma autoridade, e entre Sertã e Castelo Branco, e se quisermos até alargar um pouco mais Porto Alegre, no fundo, temos que andar com um pé atrás e outro à frente, porque estão em todos os cantos. A semana passada tiveram no cruzamento da ISA8 para o Castelo a procurar os caminhões para o peso, e ao mesmo tempo no chão da telha um radar. E eu passei nos dois. Não fui multado, não é? Portanto, já, aliás, temos aqui uma rede no WhatsApp que nos faz o favor de informar, informamos uns aos outros, o primeiro que passa informa, e isso por acaso funciona. No sábado, não bastou já na quarta ou na quinta-feira este espalhafato, dão só trabalho de vir com 2 carros de Castelo Branco para o chão da telha outra vez. É porque o Alta negócio dá. Juseira, um carro, chão da telha, outro carro. 2 carros para exatamente... eu não tenho conhecimento de acidente no chão da telha, mas como o chão da telha é tão procurado, deve ser rentável. E, portanto, a pessoa em si que pediu, vocês devem batalhar, e eu, de facto, lembrei-me disto, porque, de facto, eu assisti a isto. Até fui devagarinho a olhar para eles verem que eu sabia que lá estava o radar. E para outro que venha de trás também não ser apanhado, pelo menos naquela altura. Apetecia mesmo dizer, e eu acho isto não é... Dizer não fazer, acho isto não é proibido, se tivesse tempo, parar por ali e avisar as pessoas, afrouxe. É como se estivesse a pedir boleia, não é? Portanto, eu acho que posso fazer isso. Pelo menos para inviabilizar aquele sítio durante aquele tempo. Porque, de facto, se aquele sítio é perigoso, metam lá um radar fixo. Agora a moda dos radares fixos. Ponham lá um radar fixo que é mais sério. Agora, colocar lá, ou atrás do caixote do lixo, ou agora, até fizeram o favor de mandar uma fotografia para os transeúntes, uma bateriazinha junto do radar diminuto e, portanto, quase invisível. Isto é caça à multa. Num sítio daqueles em que passa-se em poucos metros de 70 para 50, quase que nem localidade parece, de facto é rentável. E eu acho que esta nota negativa que eu deixo, porque de facto acho que deve haver princípios, e isto não é, de facto, acho que não é muito certo. Muito bem, então avançamos agora com também as notas soltas. Vítor Cavalheiro, vamos a elas. Então vá, nota positiva, turismo do interior com 12 projetos, 6 milhões de euros, estamos a falar da nossa região, portanto há aqui portanto, investimento praia fluvial da Castanheira de Pera, em Castelo Branco, zona histórica, Bairradinha Ferreira do Zezer e Vila Velha de Ródão. Pronto.
estamos a falar do investimento para a nossa região, é sempre positivo. Deixa-me um bocado mais triste é não sermos nós contemplados na Sertã, mas de qualquer modo, do mal ou menos, olha, é para a região. Outra nota positiva, breve também, é o Traviscal, obras da estrutura residencial para pessoas idosas avançam. Há uma obra no valor de 1 milhão de euros, mais ou menos, uma obra que está há muito tempo para ser acabada, agora beneficiou desta candidatura do PRR, e isto é extremamente positivo para a nossa região, não tenho dúvida nenhuma. São mais 34 lugares, 34 utentes que podem, portanto, permanecer numa estrutura residencial para pessoas idosas, no lar, lá, porque sabemos nós que aqui à volta está tudo esgotado, e sabemos nós que há muita gente a precisar destes equipamentos. Portanto, oxalá que eles consigam concretizar a obra rapidamente. E tem mesmo, porque isto é do PRR. Tem um ano que consigam pôr ao serviço das pessoas, que vai ser extremamente útil, não tenho nenhuma dúvida, é uma coisa extremamente positiva aqui para a nossa zona. Depois, é negativo. Autarcas, nós discutimos aqui isto numa prova dos 9 em 8 de 7 de 2020. Autarcas docentes juntos pelo desenvolvimento do território. Quando se começam, houve ali um encontro com o objetivo de perceber as dificuldades da região. Será realizado em breve um fórum, um debate na região e não sei quantos. Isto para dizer o quê? Negativo porquê? É muito positivo fazer isto tudo, mas depois acaba tudo em águas de bacalhau, como se costuma dizer. E pronto, e andámos aqui, nós até discutimos o assunto, chegou a haver reuniões, Figueira da Foz, Castelo Branco, autarcas, ilustres autarcas, todos nisto, e pronto, e morreu tudo nas cascas pelos vistos. Portanto, acho que é muito bom quando se começa, mas não ter continuidade é que nós depois também vamos passando e vamos apagando estas coisas, e convém realmente às vezes lembrar que foi positivo, mas já agora que continuasse. É negativo porque não continua. Depois, é uma nota nacional, mas também local. E tenho pena que hoje não tínhamos cá a Cátia, pronto, também não sabia, mas pronto, é a nota, também não era para ela responder porque não se responde. Na recente convenção do Chega, partido de extrema-direita, estiveram em evidência muitos dos princípios daquela gente e muito em especial do seu líder, do seu patrão, do dono do partido. Tanto assim que o orador ousou dizer mesmo, alto e bom som, eu sou fascista. Pronto. A Cátia, se cá estivesse, como às vezes falamos aqui. Esta é a 6ª vez que o partido se reúne, em apenas 5 anos de existência, isto é uma nota que eu tirei da comunicação social, em causa estão as decisões do Tribunal Constitucional, que por 3 vezes chumbou o estatuto do partido da direita radical e populista, e André Ventura já foi eleito presidente do Chega 2 vezes no mesmo ano. Portanto, Mas gostaria também de deixar à consideração dos ouvintes aquela referência própria de alguém sem princípios quando se refere a um adversário político em termos pejorativos, como o neto do sapateiro. Como se ser neto do sapateiro, do padeiro, do leiteiro, do carpinteiro ou tantas outras profissões dignas fosse indigno ou serviço para humilhar e para menosprezar. Espero que quem ouviu, e muita gente terá ouvido, possa tirar algumas conclusões do desastre que seria se fôssemos governados por aquele senhor. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. Lembro que o programa é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21h, e também fica depois disponível em podcast na nossa página e também em vídeo no YouTube, no canal Contestável TV. Até de hoje a 15 dias.